Imagine que todo o conhecimento transmitido de geração em geração sobre o divino, o cosmos e o sentido da existência não passa de uma mentira meticulosamente construída. A verdade, oculta por séculos sob o peso de dogmas religiosos, foi intencionalmente distorcida e apagada dos anais da história por aqueles que temem o seu poder. Esta revelação é tão radical que tradições espirituais inteiras foram estigmatizadas, seus seguidores perseguidos e seus textos sagrados impiedosamente destruídos. No entanto, como se sabe, alguns conhecimentos não podem ser esquecidos. O gnosticismo não é apenas mais uma doutrina religiosa, mas um desafio audacioso aos próprios fundamentos da religião dominante. Ele questiona a natureza da realidade, o papel de Deus e as forças que moldam a consciência humana. Afirma que o mundo em que vivemos é apenas uma ilusão e que o Deus adorado por bilhões não é o verdadeiro Criador. A salvação, segundo os gnósticos, não vem através da fé cega, mas através de um despertar interior. Surge a pergunta natural: por que esse conhecimento foi tão cuidadosamente ocultado? E o que acontecerá quando o véu da ilusão cair? Para compreender as razões pelas quais o gnosticismo foi rejeitado e relegado ao esquecimento, é necessário voltar às suas origens. Imagine uma época em que o cristianismo ainda não era uma religião monolítica, quando uma infinidade de movimentos espirituais lutava por influência, cada um oferecendo sua própria visão de Deus, salvação e cosmos. Entre eles, destacava-se o gnosticismo, uma tradição que não exigia fé cega em autoridades religiosas, mas buscava uma experiência pessoal direta do divino. Ao contrário da Igreja nascente, que insistia que a salvação era alcançada através da obediência e da fé, os gnósticos pregavam algo revolucionário: o caminho para a iluminação reside dentro de cada pessoa. Gnose significa conhecimento, mas não aquele que pode ser encontrado em livros ou ouvido em sermões. Não é uma doutrina de segunda mão, mas uma experiência direta da verdade. Para os gnósticos, a verdadeira salvação não estava em seguir leis ou realizar rituais, mas em despertar da ilusão do mundo material e reconhecer sua origem divina. Essa ideia era verdadeiramente revolucionária e representava uma séria ameaça para a Igreja cristã primitiva, que se apoiava no crescente poder do Império Romano. A Igreja não podia permitir a disseminação de tais crenças. Se as pessoas pudessem encontrar Deus dentro de si, não precisariam de sacerdotes, templos ou autoridades religiosas como intermediários. Não precisariam viver com medo da condenação eterna ou pagar pela salvação. Não se submeteriam a um sistema criado para manter sua dependência espiritual. Portanto, os gnósticos precisavam ser silenciados. Seus escritos, que clamavam por libertação interna em vez de obediência externa, foram declarados heresia. Seus seguidores foram perseguidos, suas comunidades destruídas e seus textos entregues ao fogo. No entanto, algumas coisas não podem ser completamente destruídas. Em 1945, uma descoberta no deserto egípcio mudou todas as percepções. Um jarro selado foi encontrado, contendo manuscritos antigos, textos que estiveram ocultos por muitos séculos. Eram os evangelhos gnósticos perdidos, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o livro secreto de João. Pela primeira vez o mundo pôde tocar as palavras que a Igreja primitiva tentou tão desesperadamente apagar da história. O que esses textos revelaram? Eles mostraram que a história da criação do mundo, de Deus e do propósito da humanidade é muito mais complexa do que se pensava. E, o mais importante, que vivemos em um mundo de engano tão profundo que a maioria das pessoas nunca o questiona. Como se sabe, algumas verdades são perigosas demais para serem discutidas abertamente. Os gnósticos desafiaram os fundamentos religiosos, afirmando que o Deus adorado pela maioria da humanidade não é o verdadeiro Deus. Para compreender a profundidade de sua ideia, é preciso considerar a mais provocadora e controversa proposição do ensinamento gnóstico, sua visão revolucionária sobre o ato da criação. E se o mundo em que existimos surgiu por acaso? E se a humanidade não foi destinada a ser aprisionada nas cadeias da carne e do sofrimento? É aqui que começa a verdadeira saga gnóstica. Tudo o que sabemos sobre a criação do mundo pode ser uma mentira. Por muito tempo, as correntes religiosas dominantes nos convenceram de que o universo foi criado por Deus por amor.
que o mundo material é um presente divino e que o propósito da humanidade é servir e honrar seu Criador. Mas, e se tudo isso for a maior mistificação da história? E se o mundo em que vivemos não foi criado por um Deus amoroso, mas por um falso Criador, um enganador cósmico que aprisionou a humanidade na prisão da carne e da ignorância? Tal é a versão gnóstica da criação do mundo, uma concepção da realidade tão perigosa para os poderosos que eles se esforçaram para riscá-la dos anais da história. Na filosofia gnóstica, afirma-se que existe uma verdadeira e incompreensível fonte de todo o ser, um estado de pura existência divina, chamado pléroma. Dessa fonte emanam as emanações da mente divina, formando entidades espirituais conhecidas como éons. Os éons habitavam em harmonia até que um deles, Sofia, que significa sabedoria, cometeu um erro fatal. Sofia, movida pelo desejo de criar independentemente da vontade da fonte, deu à luz um ser imperfeito e ignorante. Essa criatura, separada da verdadeira fonte, tornou-se o demiurgo, um falso deus que se imaginou o Criador Supremo. O demiurgo, não vendo a realidade superior, criou o mundo material, um lar de imperfeição, sofrimento e limitações. Ele o criou não por amor, mas por orgulho, e em sua ignorância proclamou: "Eu sou o único Deus, e não há outro além de mim." Isso não lembra algo? É a mesma declaração que o Deus do Antigo Testamento faz. Os gnósticos consideravam o Deus bíblico, Yahweh, não como o verdadeiro Deus, mas como o demiurgo. Um governante ciumento e vingativo, exigindo obediência e adoração não por amor, mas para manter seu poder. Mas o engano não terminou aí. Para manter a humanidade em escravidão, o demiurgo criou servos poderosos, os arcontes. Essas entidades governam o mundo material, manipulando a percepção humana, incitando o medo e a discórdia, e garantindo que as pessoas permaneçam na ignorância sobre a sua verdadeira natureza divina. Os arcontes prosperam através do controle, e sua arma mais poderosa é o engano. Basta olhar ao redor. O mundo em que vivemos está impregnado de sofrimento, conflitos e controle. Governos exigem submissão, religiões pregam a humildade e a economia nos força a lutar incessantemente pela sobrevivência. O medo permeia todos os aspectos de nossas vidas. E se isso não for uma coincidência? E se a verdadeira razão de nossa existência aqui é que estamos presos, nossa faísca divina aprisionada em corpos físicos, forçados a esquecer nossa verdadeira origem? Será que tudo é realmente como nos parece? Desde o nascimento somos convencidos de que o mundo ao nosso redor é a realidade autêntica, que nossa existência, com suas dificuldades e prazeres efêmeros, é a única possível. No entanto, os gnósticos tinham uma opinião diferente. Eles percebiam o mundo material como uma prisão habilmente criada, uma ilusão destinada a manter a humanidade em um estado de letargia espiritual. De acordo com o ensinamento gnóstico, o mundo físico não foi criado para a elevação da alma, mas para seu aprisionamento. O demiurgo, o falso deus que governa este mundo, juntamente com seus asseclas, os arcontes, poderosas entidades espirituais, desenvolveram um sistema que escraviza a consciência humana. Eles criaram uma realidade na qual o sofrimento, a ignorância e as distrações infinitas nos impedem de perceber nossa verdadeira natureza. Basta olhar ao redor porque a vida moderna é cheia de medo, estresse e uma luta incessante. Porque a sociedade exige de nós obediência, produtividade e conformidade com as normas aceitas, e não a busca do autoconhecimento e da paz interior? Porque somos encorajados a adorar autoridades externas, sejam líderes religiosos, políticos ou grandes corporações, em vez de buscar a sabedoria dentro de nós mesmos? Os gnósticos encontraram respostas para essas perguntas muito antes do surgimento da psicologia moderna, da tecnologia e dos meios de comunicação. Eles afirmavam que os arcontes controlam o comportamento humano, moldam as crenças e mantêm as pessoas em um estado de desunião e perda espiritual. A religião, em vez de guiar as pessoas para a autorrealização, transformou-se em um instrumento de controle e submissão. Nos é incutido que a pecaminosidade é nossa natureza, que somos imperfeitos e precisamos de salvação através da submissão.
No entanto, os gnósticos ensinavam o contrário. A verdadeira salvação consiste na libertação dessas crenças impostas. O mundo é construído sobre os princípios da dor, da escassez e da sobrevivência. Guerras, pobreza e discórdias sociais mantêm as pessoas em constante medo, impedindo-as de se concentrarem na libertação espiritual. O sistema é organizado de tal forma que estamos constantemente em busca de dinheiro, status e bens materiais, acreditando erroneamente que eles são sinônimos de sucesso e felicidade. Este é um ardil engenhoso que desvia nossa atenção do mundo interior. Os gnósticos acreditavam que a alma, aprisionada no ciclo de renascimentos, é forçada a se retornar repetidamente a esta prisão material. Cada vida é uma nova tentativa de despertar, mas o sistema é projetado para que a maioria das pessoas falhe. Mas ainda há esperança. Apesar do poder do demiurgo, ele não conseguiu suprimir completamente a centelha divina na humanidade. Os gnósticos ensinavam que no fundo de cada um de nós reside uma partícula da verdadeira fonte, uma luz oculta que anseia por retornar para casa. Mas para isso é preciso despertar, reconhecer a ilusão e rejeitar o controle do falso Deus. É por isso que a mensagem gnóstica representava tal perigo. Ela não apenas contestava dogmas religiosos, mas também expunha a própria base dos sistemas de controle mundiais. E, no entanto, se o mundo é realmente uma prisão, como podemos escapar dela? A resposta está na revelação mais chocante. Jesus não veio para ser um salvador no sentido que a Igreja ensina. Segundo os gnósticos, sua missão era muito mais grandiosa. A ideia de viver em uma ilusão habilmente criada, que antes parecia ser um domínio de místicos antigos, hoje encontra paralelos inesperados em teorias modernas de simulação da realidade, no desenvolvimento da inteligência artificial e em tecnologias de manipulação psicológica em massa. Se os gnósticos estavam certos em suas crenças, a verdadeira libertação não reside na riqueza material, no status social ou na fé religiosa cega, mas no despertar da consciência. É a percepção de que nosso mundo nunca foi destinado a ser nosso lar, mas sim uma espécie de prisão. E se isso é realmente verdade, quem foi aquele que nos mostrou o caminho para a liberdade? A resposta para essa pergunta está em uma das revelações mais surpreendentes da história das religiões. Jesus não veio para morrer como mártir pelos pecados da humanidade, mas para nos ensinar como escapar dessa armadilha. E se todo o conhecimento sobre Jesus que recebemos ao longo da vida fosse distorcido ou incompleto? Por séculos, a Igreja transmitiu uma única interpretação. Jesus é o Filho de Deus, enviado à Terra com a missão de redimir os pecados da humanidade para que aqueles que nele crerem alcancem a vida eterna. No entanto, os gnósticos tinham uma perspectiva completamente diferente sobre a missão de Cristo, o que representava uma ameaça direta aos fundamentos da religião organizada. Para eles, Jesus não era um cordeiro sacrificial destinado a sofrer pela humanidade, mas um libertador espiritual, um mensageiro divino que veio para revelar a verdade oculta. O mundo é uma prisão. O Deus do Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus e a salvação não reside na fé cega, mas no autoconhecimento. É por isso que os gnósticos chamavam Jesus de portador da gnose, aquele que veio para ensinar o despertar e a libertação da ilusão criada pelo demiurgo. Entre a multitude de textos descobertos na biblioteca de Nag Hammadi, o Evangelho de Tomé atrai atenção especial. Ao contrário dos evangelhos canônicos do Novo Testamento, que enfatizam os milagres e a crucificação de Jesus, este texto contém ditos sábios puros e não distorcidos, revelando o significado profundo de sua missão. Uma das passagens mais marcantes diz: "Se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês trouxerem à luz os salvará. Se vocês não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês não trouxerem à luz os destruirá." Esta é a gnose em sua forma mais pura, a ideia de que a salvação não vem de fora, não através de rituais ou dogmas eclesiásticos, mas através do despertar da centelha divina dentro de cada pessoa. Jesus repetia frequentemente a seus Joshetik: "Discípulos, o reino de Deus está dentro de vocês." Essas palavras contradizem diretamente a mensagem da Igreja, que insiste que a salvação é alcançada através da fé externa, da obediência e da submissão. Os gnósticos entendiam que Jesus não veio para criar um exército de seguidores, mas para despertar mentes. E foi por isso que sua verdadeira mensagem foi relegada ao esquecimento. Se Jesus veio para desmascarar a ilusão, as forças dominantes deste mundo, o demiurgo e seus arcontes, não podiam permitir a disseminação de seus ensinamentos. Jesus rejeitou abertamente a autoridade dos líderes religiosos.
Os evangelhos testemunham seu confronto com os fariseus, as mesmas pessoas que controlavam a doutrina religiosa. Ele ensinou que não somos pecadores, mas seres divinos aprisionados em um corpo. O evangelho gnóstico de Filipe afirma: a ignorância é a mãe de todo o mal. Aqueles que não despertam vivem como gado. Ele falava por parábolas e metáforas, ocultando a verdade daqueles que não estavam prontos para percebê-la. No Evangelho de Mateus, Jesus diz a seus seguidores: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Em outras palavras, Jesus tinha dois ensinamentos, um para o público em geral e outro, uma sabedoria secreta, destinada àqueles que estavam prontos para compreender. A Igreja afirma que Jesus ressuscitou corporalmente, enquanto os gnósticos defendiam a natureza simbólica da ressurreição, vendo nela o despertar da alma que se libertou do cativeiro do mundo material. A morte, em sua opinião, significava o fim da existência física ilusória e o renascimento, o alcance da iluminação e a superação do poder do demiurgo. Os gnósticos consideravam a morte de Jesus não um sacrifício, mas o último passo para a libertação, um exemplo a ser seguido. No entanto, a disseminação desse conhecimento não fazia parte dos planos dos círculos dominantes. Reconhecer a razão dos gnósticos que afirmavam que Jesus veio para libertar a humanidade do poder do demiurgo minava os fundamentos do cristianismo. Se a salvação é alcançada através da experiência pessoal e não através da fé, a Igreja perde sua relevância. A autoridade dos sacerdotes, a doutrina do pecado e o poder das instituições religiosas dependem da ignorância das pessoas sobre sua natureza divina. Por isso, a Igreja recorreu a reescrever a história. No Concílio de Niceia, em 325, os textos canônicos da Bíblia foram definidos, enquanto os escritos gnósticos foram destruídos e declarados heréticos, e seus seguidores foram perseguidos, exilados e executados. Jesus foi transformado de um libertador em uma figura religiosa, e o autoconhecimento foi substituído pela obediência, culpa e medo da condenação eterna. Apesar de séculos de supressão, a sabedoria gnóstica sobreviveu em sociedades secretas, tradições místicas e movimentos clandestinos. Com a redescoberta de textos perdidos e o crescimento do despertar espiritual, a verdade está novamente vindo à tona, pois uma vez que a ilusão é vista, é impossível escondê-la. Se Jesus foi um mestre gnóstico, a salvação não reside na espera por um salvador externo, mas na busca pela integralidade e na libertação de uma falsa realidade imposta, mas as forças que procuraram destruir. Gnosticismo não desapareceram, apenas mudaram seus métodos. Surge a pergunta: não seremos nós controlados pelos mesmos governantes ocultos sobre os quais os gnósticos alertaram? A resposta reside na compreensão do maior ocultamento da história da humanidade, uma guerra contra a verdade espiritual. Quando um sistema de poder se sente ameaçado, ele suprime a oposição e reescreve a história, escondendo a verdade tão profundamente que as pessoas param de procurá-la. Foi exatamente isso que aconteceu com o gnosticismo. A Igreja cristã primitiva era apenas um dos muitos movimentos espirituais e os gnósticos representavam a maior ameaça à sua autoridade. Se as pessoas tivessem compreendido o verdadeiro ensinamento de Jesus e percebido que a salvação não exigia sacerdotes, rituais ou submissão, os alicerces da Igreja teriam sido destruídos. Se certos eventos não tivessem ocorrido, Cavi teria enfrentado uma destruição iminente. Na história da humanidade, começou uma limpeza espiritual sem precedentes em sua escala. Em 325 d.C., o imperador Constantino, movido por considerações políticas, abraçou o cristianismo e convocou o primeiro concílio de Niceia. O objetivo dessa reunião era criar uma versão única e unificada da fé cristã. Neste concílio, os líderes da Igreja tomaram uma série de decisões cruciais que definiram o desenvolvimento do cristianismo pelos 2 milénios seguintes. Foi feita uma seleção de textos que entrariam nas escrituras sagradas oficiais, e todos os evangelhos que não se alinhavam com a visão da Igreja foram declarados heréticos. A ideia de Jesus como Filho de Deus, no sentido literal da palavra, recebeu consagração oficial. Ensinamentos que afirmavam que a salvação é alcançada através do autoconhecimento, como, por exemplo, nos evangelhos gnósticos, foram completamente erradicados.
Uma atenção especial foi dada à doutrina do pecado e da salvação. A Igreja começou a promover a ideia da pecaminosidade inata do ser humano e sua necessidade de salvação externa, rejeitando o ensinamento da natureza divina do homem, contida em uma falsa realidade. Uma religião baseada na culpa e na dependência tornou-se uma poderosa ferramenta para garantir a obediência. Os gnósticos estavam sujeitos à aniquilação completa. Após o estabelecimento da doutrina cristã oficial, qualquer um que pregasse o contrário era declarado inimigo da Igreja. Textos gnósticos foram proibidos, queimados e sistematicamente destruídos. Conhecimentos capazes de libertar as pessoas da escravidão espiritual foram ocultados do mundo. Seguidores da gnose eram perseguidos, rotulados como hereges, exilados, torturados e executados. Tradições espirituais alternativas foram demonizadas. Qualquer forma de misticismo, revelação pessoal ou experiência direta do divino era declarada bruxaria ou heresia, o que assegurou à Igreja o monopólio da espiritualidade. Esta foi uma campanha destinada a estabelecer controle absoluto sobre as mentes e almas das pessoas. Após a destruição dos gnósticos, a Igreja tornou-se a única guardiã da salvação, e as pessoas, tendo perdido a consciência de seu potencial divino, ficaram completamente dependentes de autoridades religiosas que lhes diziam no que acreditar, como viver e o que temer. No entanto, a história não terminou aí. A tradição gnóstica não desapareceu sem deixar vestígios, mas entrou na clandestinidade, disfarçou-se em sociedades secretas e manifestou-se em tradições místicas por todo o mundo. Os cátaros, uma seita cristã medieval na França que rejeitava o mundo material e a autoridade da Igreja, foram declarados hereges e aniquilados durante a Cruzada Albigense. Os Bogomilos, um movimento nos Balcãs, inspirado no gnosticismo, pregavam a ideia do governo de forças malignas no mundo e também foram perseguidos. O hermetismo e a alquimia, tradições esotéricas, carregavam ecos da sabedoria gnóstica, afirmando que a iluminação é alcançada de dentro e não através de uma religião externa. Na maçonaria e em outras sociedades secretas, alguns grupos afirmavam preservar fragmentos de conhecimentos perdidos, transmitidos através de rituais e símbolos codificados. Ao longo dos séculos, como joias preciosas, as verdades do gnosticismo foram escondidas sob as camadas do tempo. Os próprios gnósticos foram apagados da história, seus ensinamentos anatematizados e os textos sagrados impiedosamente destruídos. No entanto, como uma fênix das cinzas, o conhecimento se recusa a morrer, renascendo em uma era em que a informação está mais acessível do que nunca. O gnosticismo retorna triunfalmente não como um artefato empoeirado do passado, mas como uma chave brilhante que abre os olhos para as ilusões da sociedade moderna. As mesmas forças sinistras sobre as quais os gnósticos uma vez alertaram. Governantes traiçoeiros, arcontes que manipulam a mente, engano espiritual, continuam suas atividades vis até hoje. A diferença é que agora o véu está caindo e começamos a vê-los claramente. Os gnósticos acreditavam que os arcontes, esses parasitas espirituais que governam o mundo material, mantêm a humanidade na escuridão mais profunda da ignorância. E olhando para o mundo moderno, sua influência sinistra se torna mais evidente do que nunca. Em vez de queimar livros em praças públicas, o sistema moderno prefere enterrar a verdade sob uma avalanche de conteúdo sem sentido. Redes sociais, entretenimento, noticiários 24 horas por dia, tudo isso ataca continuamente a mente, não dando um minuto de descanso para questionar a realidade circundante. Os gnósticos alertavam que o sistema prospera ao incitar conflitos e estabelecer controle total. E hoje governos e corporações não hesitam em atiçar as chamas da divisão, esquerda contra direita, ricos contra pobres, raça contra raça. Enquanto as pessoas lutam ferozmente umas contra as outras, estão muito distraídas para notar o verdadeiro inimigo. Em vez de acorrentar as pessoas fisicamente a sociedade moderna as escraviza por meio de dívidas, do culto ao status e da busca incessante por bens materiais. As pessoas passam a vida inteira se esforçando para ter sucesso em um sistema que foi originalmente criado para mantê-las em um sono espiritual. Semelhante ao demiurgo, autoproclamado o único Deus verdadeiro, a ciência moderna insiste que apenas o mundo material é real.
A espiritualidade é rejeitada como algo insignificante, a consciência é reduzida à complexa química cerebral e tudo o que ousa desafiar a visão oficial do mundo é ridicularizado e condenado. É tudo isso uma coincidência, ou é exatamente sobre isso que os gnósticos nos alertaram? Mas por que o gnosticismo está ressurgindo agora, após séculos de esquecimento? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. As mesmas forças que outrora silenciaram os gnósticos ainda dominam o mundo. Apenas aprimoraram seus métodos. Em vez de queimar livros, enterram o conhecimento sob um fluxo interminável de entretenimento e distrações. Em vez de lidar brutalmente com hereges, desacreditam pontos de vista alternativos, rotulando-os de teorias da conspiração, pseudociência ou desinformação perigosa. Em vez de obediência religiosa cega, mantém as pessoas em um estado de letargia espiritual por meio do consumismo, da dependência digital e da divisão artificialmente criada. E como no passado distante, a maioria das pessoas nunca perceberá que está presa. Mas haverá um punhado daqueles que verão a verdade. Poucos começarão a fazer perguntas incômodas sobre o mundo ao redor. Alguns serão capazes de ver através do véu de ilusões. E é por isso que o gnosticismo é mais importante hoje do que nunca. Pois se o mundo é realmente uma prisão, o conhecimento de como escapar dela é o tesouro mais valioso que se pode possuir. Mas o que realmente significa escapar? Como se libertar de um sistema criado para manter em sono espiritual? As respostas podem estar ocultas no gnosticismo moderno, um despertar que está acontecendo bem diante de nossos olhos. A ciência moderna tem encontrado cada vez mais pontos de convergência com a antiga sabedoria gnóstica, o que desperta um interesse genuíno. A física quântica, por exemplo, questiona a imutabilidade da realidade, sugerindo que a matéria é apenas uma ilusão. A consciência, segundo essas perspectivas, desempenha um papel fundamental na formação da realidade que percebemos, que pode ser apenas uma projeção de forças profundas e ocultas. A teoria da simulação, por sua vez, sugere que todo o universo pode ser uma construção artificial, o que ecoa o ensinamento gnóstico sobre a falsa realidade criada pelo Demiurgo. Experiências de quase morte e visões místicas, com suas descrições de encontros com seres de luz e revelações sobre a natureza ilusória do mundo físico, também encontram reflexo nas concepções gnósticas. Parece que o mundo está gradualmente despertando e a ciência confirma o que os gnósticos sabiam há séculos: esta realidade não é o que parece à primeira vista. Se o mundo material é uma prisão e os arcontes são os guardiões da ilusão, como se libertar e romper o círculo vicioso do engano? O primeiro passo para a libertação é a consciência. Assim que uma pessoa reconhece a ilusão, ela perde seu poder sobre ela. Quanto mais ela questiona os dogmas aceitos, mais fracas se tornam as paredes da prisão. É preciso distanciar-se do sistema, parar de alimentar as distrações, a busca incessante por aprovação externa e as narrativas baseadas no medo. Quando uma pessoa para de participar da ilusão, ela começa a se dissolver. O verdadeiro conhecimento, a gnose, não se encontra em dogmas religiosos, ideologias políticas ou rótulos sociais. Ele nasce de um despertar interior. Meditação, autoanálise e conhecimento espiritual são os verdadeiros caminhos para a libertação. É preciso reconectar-se com o princípio divino dentro de si. Os gnósticos ensinavam que não são necessários intermediários para se conectar com a fonte, basta apenas lembrar quem realmente somos. No entanto, o sistema, como sempre, resistirá. Hoje, a humanidade enfrenta um novo tipo de guerra, a guerra pela consciência. Ferramentas modernas, do entretenimento à farmacêutica, da educação à inteligência artificial, são usadas para manter as pessoas em estado de torpor, suprimir o despertar interior e garantir sua obediência a falsos governantes. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nunca despertará. Elas passarão suas vidas presas na ilusão, acreditando cegamente em tudo o que lhes é dito, sem nunca questionar a realidade do mundo ao seu redor. Apenas alguns serão capazes de ver através do engano, de lembrar que este mundo não é seu verdadeiro lar, que não foram criados para a escravidão, que a luz dentro deles é mais antiga, mais grandiosa e mais poderosa do que qualquer força que tente controlá-los. É por isso que a redescoberta do gnosticismo é tão importante hoje, pois não é apenas uma tradição espiritual perdida, mas um plano de fuga da ilusão. Compreender a verdade é apenas o começo do caminho. A questão principal é o que fazer com esse conhecimento. O último passo é o mais importante. Não basta apenas reconhecer a ilusão,
É preciso libertar-se dela. Agora que o véu caiu e o mundo se revelou em sua verdadeira luz, com suas mentiras, governantes ocultos e engano, que mantiveram a humanidade em letargia por milénios, é importante não parar por aí. Ver a gaiola é uma coisa, mas escapar dela é completamente diferente. É aqui que a maioria falha. Eles despertam o suficiente para perceber que algo está errado, mas não o bastante para alcançar a liberdade. Os arcontes, o sistema e as distrações do mundo material, tudo isso é criado para manter a pessoa presa, mesmo depois de começar a despertar. Como romper as correntes dessa ilusão cuidadosamente tecida? A solução não reside em uma rebelião cega contra o sistema estabelecido, em batalhas exaustivas com forças externas ou na espera passiva por um milagre de certos salvadores. O verdadeiro campo de batalha está dentro de nós mesmos. Os antigos gnósticos afirmavam que a verdadeira libertação não vem de perturbações externas, mas de uma profunda transformação interior. Não se trata de uma tentativa ingênua de remodelar o mundo à nossa imagem e semelhança, mas de uma ascensão espiritual acima de suas limitações. O primeiro passo no caminho para a liberdade é o desmantelamento meticuloso dos sistemas de crenças que foram habilmente implantados em nossa consciência. Dogmas religiosos, por séculos, falaram da fraqueza humana, da pecaminosidade e da necessidade de um salvador externo. Tratados científicos reduziram o ser humano a uma complexa máquina bioquímica e a consciência a um simples subproduto da atividade cerebral. A sociedade incessantemente incutiu que a medida do sucesso é a riqueza, o alto status social e a submissão inquestionável à autoridade. O próprio sistema convenceu que a liberdade é a adesão estrita às regras, um salário estável, o consumo irrefletido e a recusa em fazer perguntas incômodas e profundas. No entanto, tudo isso são apenas ferramentas astutas para manter o estado de torpor. Para despertar é preciso se livrar das amarras dos dogmas aprendidos e questionar cada crença, cada suposição, cada verdade que um dia foi aceita sem questionamento. É preciso fazer a si mesmo as perguntas: por que acredito no que acredito? Quem se beneficia com o fato de eu sustentar essas crenças? O que acontecerá se eu ousar pensar de forma diferente? Pois somente descartando as narrativas falsas é possível vislumbrar a realidade autêntica e não distorcida. O segundo passo importante é o desligamento do sistema e a interrupção da alimentação da ilusão. Arcontes, Demiurgo, governantes deste mundo, todos prosperam à custa da energia, atenção e consentimento tácito da humanidade. A libertação pressupõe a capacidade de se distanciar do sistema sem se transformar em seu escravo passivo. É necessário afastar-se do medo avassalador. O sistema manipula habilmente o medo da morte, do fracasso, da rejeição, da incerteza, mas o medo é apenas uma ilusão. Assim que uma pessoa para de reagir a ele, ela sai do jogo. Deve-se abrir mão da busca por aprovação externa, curtidas nas redes sociais, elogios alheios, a perseguição de um sucesso ilusório. Tudo isso perde o sentido no contexto do grande despertar. É crucial parar de viver em busca de recompensas externas e começar a procurar a fonte de satisfação dentro de si. É imperativo afastar-se dos grilhões do materialismo. Quanto mais bens uma pessoa possui, mais escravizada ela está pelo sistema. A simplificação da vida, o consumo consciente, arastoso e a busca constante por respostas para perguntas importantes tornam-se prioridade. É preciso distanciar-se da narrativa de controle imposta. Governos, corporações, meios de comunicação detêm poder apenas enquanto as pessoas lhes concedem. No momento em que uma pessoa se recusa a jogar pelas suas regras, ela se torna invulnerável. Isso não significa a necessidade de um isolamento voluntário ou a renúncia completa aos benefícios da civilização moderna. Significa uma interação consciente com o mundo em seus próprios termos, com total compreensão da natureza ilusória do que acontece. O terceiro passo fundamental é o cultivo da gnose, ou o reencontro com o divino. A arma mais poderosa que o sistema usou contra a humanidade é a crença na própria impotência e insignificância. Mas os gnósticos conheciam a verdade: dentro de cada ser humano dorme uma centelha divina, a mesma energia que criou tudo o que existe. Para se reconectar com essa centelha, existem vários caminhos.
Por exemplo, meditação e silêncio. Em um mundo sobrecarregado de ruído de informação, o silêncio se torna uma arma poderosa. Quanto mais profundamente uma pessoa mergulha em um estado de paz, mais claramente ela ouve a voz da verdade que sempre ressoou dentro dela. Outro caminho é o trabalho com sonhos, visões e intuição. A mente racional é uma ferramenta útil, mas está longe de ser a única. É preciso confiar no seu conhecimento interior. As respostas para perguntas inquietantes não vêm de livros ou de autoridades reconhecidas, elas nascem de dentro. Outra forma de se conectar com a centelha divina é o estudo de conhecimentos sagrados e textos ocultos, como os escritos gnósticos, o Kybalion e os ensinamentos herméticos. Todos eles foram preservados para se tornarem a chave para desvendar verdades mais profundas. Finalmente, a alquimia interior e a transformação desempenham um papel importante. O verdadeiro despertar não é apenas o acúmulo de conhecimento, é uma profunda transformação da personalidade. A destruição de padrões obsoletos, a libertação de crenças limitantes, a queima do falso eu e a revelação da sua verdadeira natureza. Este é o caminho para o despertar, que não é um ponto final, mas um processo contínuo de vir a ser. No entanto, nem todos estão prontos para abrir os olhos para a verdade. Uma parte significativa da humanidade resistirá obstinadamente à iluminação, agarrando-se ao sistema que a acorrenta. Eles ridicularizarão aqueles que ousam questionar a realidade aceita, e é por isso que a mais alta manifestação de rebeldia não é a luta aberta contra o sistema, mas o cultivo paciente de sementes de consciência nas mentes dos outros. Em vez de instruções diretas, é preciso fazer perguntas que levem as pessoas a refletir sobre a natureza da ilusão, incentivando-as ao pensamento independente. Uma pergunta bem colocada pode ser mais eficaz do que centenas de palestras instrutivas. É importante encontrar pessoas com a mesma mentalidade e unir-se a elas, pois o sistema prospera à custa da desunião. Uma comunidade de pessoas pensantes representa uma séria ameaça para aqueles que buscam o controle. É necessário rodear-se de quem desafia dogmas estabelecidos e inspira a busca pela verdade. A prova mais convincente do despertar é a transformação pessoal. Quanto mais uma pessoa incorpora a verdade em sua vida, mais outras pessoas serão atraídas a ela, como mariposas à luz, pois o despertar se espalha como um incêndio florestal, alcançando mentes cada vez mais novas. Quando um número suficiente de pessoas enxergar através do véu da ilusão, o sistema desprovido de apoio perderá seu poder. Agora, o conhecimento que foi guardado em segredo por séculos está nas mãos da humanidade. A questão é apenas como ele será usado. A maioria preferirá permanecer em estado de sono, descartando essas ideias como frutos da fantasia, teorias da conspiração ou filosofia sem sentido. Mas haverá um pequeno grupo de pessoas que despertarão. Elas perceberão que este mundo não é o seu verdadeiro lar, que nunca deveriam ter sido escravos do sistema, que a luz contida dentro delas é mais antiga e poderosa do que as forças que buscam o controle. São esses poucos que são capazes de mudar o curso da história. Este é apenas o começo de uma longa jornada. Chegou o momento decisivo. A ilusão está rachando, a verdade está vindo à tona. Resta apenas uma pergunta: teremos a coragem de despertar?